Olá, queridos. Vamos começar aí mais uma aula da nossa classe aí para novos membros da PIBA, Primeira Igreja Batista de Atibaia. E hoje nós vamos conversar sobre um tema, infelizmente é um tema polêmico, dentro das igrejas, mesmo dentro das igrejas batistas. E justamente por ser um tema polêmico, a gente faz questão aí de conversar com vocês sobre isso. Aquilo que nós queremos sobre ministério feminino, a, qual é o papel das mulheres ou qual deve ser o ministério das mulheres na igreja. A Bíblia, ela é bem clara sobre isso, ela traz algumas orientações sobre o papel da mulher dentro da igreja. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá joia? Isso é uma continuação ou uma implicação da última aula sobre família, sobre casamento, sobre o papel do marido, o papel da mulher. E então por isso nós vamos tratar sobre esse assunto. E ele é importante porque a gente vive uma sociedade muito influenciada pelo feminismo, né? E o feminismo que busca, né, o desbuscar a igualdade entre o homem e a mulher, mas por sermos pecadores, obviamente, né, tanto homens vão ser desequilibrados nas suas posições e vai para o machismo, vai tender para o machismo, e as mulheres pecadoras vão tender para o feminismo, que não é simplesmente igualdade sequer, que é uma superioridade. Então, é um tema polêmico por conta disso, a gente vai explicar como nós chegamos nesse ponto, né, de se tornar uma polêmica e às vezes você olha para textos bíblicos, como a gente vai ver hoje, fica até constrangidos, ficamos até constrangidos, e, mas o que é importante e a base, o pressuposto para a nossa aula é, primeiro, esse tema, o entendimento desse tema, ele necessita que se conheça o Evangelho anteriormente, se creia no Evangelho. Jesus ele falou lá em João 3:3, digo-vos a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, assim, para compreender o posicionamento bíblico, para compreender o que a palavra de Deus diz, você precisa nascer de novo, você precisa crer no Evangelho, precisa reconhecer o seu estado de pecado, a condenação, a ira de Deus sobre a sua vida, como Jesus Cristo é a única solução de Deus para o homem pecador, o sacrifício de Cristo Jesus, a sua morte, a sua ressurreição, é a única solução para o pecado do homem, para retirar essa condenação, para restaurar o relacionamento do homem com Deus. Então, se você não entende isso, nada do que nós vamos conversar aqui nessa aula vai fazer sentido. Pelo contrário, né, uma vez que Deus não é o Deus da sua vida e você é o Deus da sua própria vida, essa aula vai ser ofensiva, né? Então, não entendemos que um não crente vai entender aquilo que a gente vai conversar aqui. Outra coisa também é a submissão à palavra de Deus. Nós entendemos que toda a escritura, toda palavra, toda a Bíblia é inspirada por Deus, e ela é que é útil para nos ensinar e nos tornar homens, né, e mulheres aptos e plenamente preparados para toda boa obra. Então, nós entendemos que a Bíblia é o nosso manual de fé, aquilo que nós cremos, e de prática, aquilo que nós vivemos e fazemos. Isso é a nossa primeira aula em vídeo, né? Começamos falando sobre bibliologia nesse período de pandemia, quando começamos a gravar as aulas pela internet. Então, esse é o que nós cremos. Se você não crê na Bíblia como palavra de Deus, se você não crê na Bíblia como a regra, como aquilo que vai determinar o que nós devemos fazer ou não, também essa aula não vai fazer muito sentido, ok? Outra coisa interessante, para a gente entender já então a partir da palavra de Deus e também para a gente entender sobre aquilo que nós vamos conversar. Parece que o mundo hoje tem uma visão de que a hierarquia, você estabelecer um líder e subordinados, é algo ruim. O mundo parece resistir à hierarquia e tem tentado acabar com a hierarquia. Isso começa desde casa, então, desde a última aula que nós falamos sobre hierarquia dentro do casamento, isso também já é banalizado na sociedade hoje, é desprezado na sociedade hoje. Até mesmo entre pais e filhos, muitas vezes os pais hoje não têm autoridade sobre os filhos. E isso
está caminhando para a sociedade, né? Nós estamos vendo lugares onde o pessoal quer acabar com as autoridades policiais, as autoridades governamentais já não são tão respeitadas. Só que existe um livro inteiro na Bíblia falando sobre o problema da falta de hierarquia, quando não se tem uma autoridade, quando não se tem um líder, o que acontece? O caos, a confusão. O livro de Juízes, você lê o livro de Juízes e vê como a nação de Israel caminhou de uma nação vitoriosa, uma nação que estava recebendo a terra prometida, que Deus havia prometido para eles, e se transformou num caos, num povo pior que Sodoma e Gomorra. Tudo porque a última frase do livro nos revela o porquê de tudo isso. Porque naquela época não havia um rei em Israel, não havia uma autoridade, não havia uma hierarquia. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Então, onde não tem hierarquia, vira confusão. Pega um jogo de futebol, tira o juiz, confusão. Pega o trânsito, tira os guardas de trânsito, as autoridades de trânsito, as leis de trânsito, vira uma confusão. A mesma coisa acontece no lar, se não é estabelecida uma hierarquia, a família entra num caos, e, obviamente, a mesma coisa aconteceria na igreja, se não tivesse uma hierarquia na igreja, também seria um caos. Então, isso é importante para a gente entender o assunto de hoje, a gente vai falar justamente sobre essa hierarquia. Vamos relembrar que Deus, ele criou o homem e a mulher à sua imagem, à sua semelhança. Então, homem e mulher, em termos de criação, em termos de valor, em termos de essência, os dois são iguais. Não, o homem não vale mais do que a mulher e a mulher não vale mais do que o homem, porque ambos são a imagem e semelhança de Deus. Nós vimos como os dois juntos no casamento ilustram, inclusive, a trindade de Deus. Então, o que nós vamos falar sobre hierarquia não implica em valores. O mundo vende isso. Quem tem autoridade vale mais. Mas no conceito bíblico, no conceito de Deus, no reino de Deus, no evangelho, hierarquia, ele não implica em valores. Então, muito da resistência do posicionamento bíblico sobre o papel da mulher na igreja vem por influência dessa visão de que se eu sou submisso, se eu não sou autoridade, se eu não sou líder, então o meu valor é menor. E, obviamente, isso não é uma verdade desde a criação, porque ambos, homem e mulher, foram criados à imagem e semelhança de Deus. Outro ponto que já estudamos já na semana passada é que Deus ele cria o homem primeiro, ele cria o homem sozinho. Gênesis 1, a gente vê Deus criando o homem e a mulher. Gênesis 2, quando a gente vê mais em detalhes a criação do homem, a gente vê que primeiro Deus criou o homem, deu uma função para o homem, né, colocou ele no jardim do Éden, estabeleceu que ele deve cultivar e cuidar do jardim, mas logo depois ele diz que não é bom que o homem esteja só. O homem sozinho, ele não consegue cumprir o propósito de Deus para sua vida, a começar por ser imagem e semelhança de Deus. Não tem como o homem isolado refletir, manifestar o caráter de Deus. Porque o caráter de Deus, a glória de Deus é manifesta nos relacionamentos. Então, Deus ele diz que vai criar alguém que o auxilie e lhe corresponda. Isso é muito importante, entender o propósito da criação da mulher, para entender o papel da mulher no lar e o papel da mulher na igreja. Ele diz que vai criar a mulher para auxiliar, para complementar o homem. E é interessante que essa palavra auxílio muitas vezes é usada como interpretada como uma desvalorização da mulher, como a mulher sendo o auxílio do homem, mas essa mesma palavra ela é aplicada para o próprio Deus. Quando, por exemplo, você acha em alguns salmos mostrando que Deus é o nosso auxílio e socorro bem presente no dia da angústia. Então, o fato de Deus ser tratado no salmo como auxílio não diminui o valor de Deus, não diminui a dignidade de Deus, assim como também não diminui o da mulher, quando diz que a mulher foi criada para ser auxiliadora e alguém que vai complementar, alguém que vai corresponder ao homem, ok? E na criação, nós vimos também, na última aula sobre isso, a mulher ela é criada da costela do homem, e interessante que essa figura, né, estranha para nós, por que fazer dessa forma? É justamente para mostrar que homem e mulher são o mesmo material, são a mesma essência. Né? A mulher não é feita de um outro material diferente do homem, né? Por isso ela não é tratada como um ser humano ou como um valor menor ou maior. Pelo contrário, os dois são um.
E é essa a conclusão do próprio Adão quando vê Eva pela primeira vez. Essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Então, mais uma vez, não tem nada a ver em relação a valores, porque os dois são feitos do mesmo material, ok? E a gente vê em Gênesis 2:25, né, que o homem e a mulher viviam nus e não sentiam vergonha, como não havia nenhum tipo de problema no relacionamento do homem e mulher, marido e esposa aqui no caso, antes da queda. O problema começa na queda. Em Gênesis 3:6, o texto diz que quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Gênesis 3:6 vem antes de Gênesis 3:1, 2, 3, 4, 5. E nos primeiros versículos de Gênesis 3 mostra como a serpente, o diabo, Satanás, começa a colocar dúvidas na cabeça da mulher. É verdade, é isso mesmo que Deus diz? Começa a colocar dúvidas na palavra de Deus, começa a atacar a palavra de Deus na mente da mulher, até que chega um momento que fala, ó, na verdade o que Deus diz não é verdade. Então, hoje acontece a mesma coisa, principalmente sobre esse assunto que a gente está conversando, a serpente continua dizendo: será que é realmente isso que Deus diz? Usando as palavras da serpente em Gênesis 3, é verdade que a mulher não pode fazer nada na igreja? É verdade que a mulher é capacho do homem? É verdade que a mulher, não, a esposa, não pode fazer nada de casa? Então começa a colocar essas dúvidas através hoje, ao invés de usar a serpente, né, usa os movimentos feministas, usa os filmes, usa séries, usa a imprensa, usa a mídia, para colocar essa dúvida na cabeça das mulheres e até, a princípio, não atacando diretamente a palavra de Deus, mas talvez falando, ó, não sei se é exatamente o que o texto quer dizer, eu acho que o que está escrito na Bíblia é aplicado àquele contexto machista opressor da época a de Paulo, da época de Jesus, da época de Moisés, as coisas mudaram, então a palavra de Deus também mudou, até que uma vez que vai, as pessoas vão entrando nessa, e muito interessante que eu já vi esse processo acontecer várias vezes com algumas pessoas que estavam na igreja e não estão mais, elas começam a interpretar de forma diferente a palavra de Deus, e até que por fim ela condena a palavra de Deus, ela descarta a palavra de Deus. E é o que Eva fez aqui. Quando ela descarta a palavra de Deus, quando você não tem a palavra de Deus para dizer o que é certo, o que é errado, para estabelecer os limites, quem é que vai fazer isso? Quem vai estabelecer os limites? Quem vai dizer o que é certo e o que é errado? Vai ser o nosso próprio coração. E qual vai ser o padrão que nós vamos usar? Nós vamos usar os nossos desejos. Olha só esse texto como está mostrando isso. Quando a serpente diz, certamente não morrerão, o que Deus está falando não é verdade, Eva olha para a árvore, que era proibido se comer, e ela viu que parecia agradável ao paladar, né? Vontade de dar uma mordida nesse fruto. Parece um fruto gostoso. Elas estão tá sedento à vontade da carne, ao desejo da carne, a cobiça da carne. E ela também viu que era atraente aos olhos. Era um fruto bonito. Imagina um fruto perfeito antes da queda. Deve ser maravilhoso esse fruto. Então ela olha e deseja, cobiça dos olhos, o desejo dos olhos. E além disso, desejável para dela se obter discernimento, porque a serpente havia dito que se ela comesse do fruto, ela seria conhecedor do bem e do mal. E ter conhecimento é algo que nos dá mais importância, nos dá mais valor. Isso é soberba. Então, quando a gente tira Deus da nossa vida, a gente fica vulnerável e o que vai direcionar a nossa vida vai ser o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba, o orgulho, a ostentação. E todos os pecados estão relacionados a esses três desejos sempre. Qualquer pecado está relacionado com um desses três desejos. E aí então a mulher, ela é dominada por esses desejos, ela segue esses desejos, come do seu fruto, dá ao seu marido que comeu também, e o resultado disso é o quê? O pecado entrando na humanidade, a gente vendo uma série de consequências que a gente sofre até hoje. Então a mesma coisa acontece quando a gente fala sobre o papel da mulher, sobre o papel do homem. Se a gente ignora o que Deus está dizendo, nós vamos determinar o papel do homem e o papel da mulher baseado nas nossas cobiças.
E qual vai ser o resultado e a consequência de tudo isso? O caos que a gente está vendo na sociedade hoje. Queridos, olha para a sociedade. A sociedade não está cada vez mais feliz e mais satisfeita vivendo a sua liberdade ou fazendo aquilo que quer em relação ao machismo, feminismo e tantas outras áreas que a gente poderia conversar aqui. Mas pelo contrário, você vê um caos, você vê uma confusão. Por isso, para evitar isso, Deus ele estabelece a sua palavra. E aí nós vemos em Gênesis 3:16 uma dessas consequências, olha só, especificamente para a mulher, Deus ele diz para a mulher: multiplicarei grandemente o sofrimento na gravidez, com o sofrimento você dará à luz filhos. Isso quer dizer um sofrimento na criação de filhos, não só no parto, mas em todo o processo na formação dos filhos. Mas eu quero chamar a atenção para essa última frase: seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Aqui, então, nasce o machismo e o feminismo porque eles não ouviram a palavra de Deus, porque eles seguiram as suas cobiças, os seus desejos. Agora, a harmonia que havia entre o homem e a mulher é quebrado e agora existe uma competição. Então, não é fácil a mulher cumprir o seu papel estabelecido por Deus e não é fácil para o homem cumprir o seu papel que Deus estabeleceu. Vai ser sempre assim: um homem, então, é chamado a liderar, ele vai ter dificuldade para liderar. O pecado vai levar ele para longe da liderança, liderança sacrificial, liderança amorosa, que é o padrão de Deus, ou ele vai liderar na truculência, no autoritarismo, no machismo, na opressão, ou ele vai se omitir da liderança. E a mulher, da mesma forma, vai ser difícil cumprir o seu papel de sujeição ao homem, mas ou ela vai tentar lutar e vai tentar usurpar a liderança do homem. A gente vê isso através do feminismo, ok? Então essa bagunça que o pecado fez na humanidade e no papel do homem e da mulher. Nós vimos então, já também na semana passada, em relação à família, casamento, que o Evangelho, Cristo Jesus, ele restaura a criação de Deus. A criação que foi destruída por causa do pecado, Deus ele restaura em Cristo Jesus. Por isso que a gente vê textos, cartas como Colossenses, Efésios e outras, em que Paulo começa nos lembrando do Evangelho que Cristo fez pelos nossos pecados e depois ele mostra as implicações. E uma das implicações do Evangelho é restaurar a posição e o papel de cada um. No caso aqui de Colossenses 3, 18 e 19, o papel de cada um, do homem, da esposa e do homem, marido, dentro de casa. Então, as mulheres sujeitando aos seus maridos, como convém ao Senhor, e os maridos amando as suas mulheres, sem tratá-las com amargura, com truculência. Percebe? Então, aquilo que Gênesis 3:16 estava falando, os dois brigarem pela liderança, aqui em Colossenses 3:18, as mulheres se sujeitam como quem sujeita ao Senhor, e os maridos lideram em amor, em carinho, né, com o amor sacrificial. E aí volta então o plano original de Deus. E olha só, esse plano ele funciona perfeitamente, porque o homem ele liderar em amor a sua esposa, é óbvio que ele não vai usar a esposa como capacho, ele não vai usar a sua autoridade para benefício próprio, ele não vai fazer o que ele quer, ele não vai usar a mulher como faxineira, como empregado, como alguém que está ali à disposição para satisfazer os seus desejos. Pelo contrário, ele vai liderar como Cristo nos lidera, com serviço, com proteção, com sacrifício, conduzindo-nos até Deus em amor e em santidade. Então, o homem que lidera dessa forma, ele está cumprindo seu papel como homem, e se o homem lidera dessa forma, é fácil para a mulher se sujeitar ao seu marido dessa forma, se submeter ao seu marido, seguir a liderança do seu marido, né? Enfim, a Davi falou bastante sobre isso aí na última aula, não vou ficar repetindo aqui para a gente focar mais no nosso tema de hoje, ok? E aí nós chegamos em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, é um texto muito interessante. Olha só, presta bastante atenção nesse texto. Paulo ele diz assim: quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo, e o cabeça da mulher é o homem, e o cabeça de Cristo é Deus. Presta atenção nessa sequência aqui. Cabeça aqui significa autoridade. Então, ele diz aí, entendo que o cabeça de todo homem é Cristo. Então, a autoridade sobre o homem é Cristo.
E o cabeça da mulher é o homem. Então a autoridade da mulher é o homem. Mas olha essa última frase aqui. E o cabeça de Cristo é Deus. A autoridade de Cristo é Deus. A minha pergunta para você é a seguinte: quem é maior? Jesus Cristo ou Deus? Pensa na resposta aí. Quem é maior? Jesus Cristo ou Deus? Se você lembra das nossas aulas sobre Cristo, sobre o próprio Deus Pai, e lembrar da aula da Trindade, a gente vai lembrar que nenhum é maior do que o outro, né? A Trindade é Deus. Eles são o mesmo em valor e em essência. Não tem um que vale mais, um que vale menos. Porém, aqui a gente vê uma hierarquia dentro da Trindade, onde o Deus Pai ele é autoridade sobre Cristo, ele é cabeça de Cristo. Então, se eu olho então para aquela frase que diz que o cabeça da mulher é o homem tem autoridade sobre a mulher, e achar que isso desvaloriza a mulher, eu vou ter que falar então que Cristo é desvalorizado uma vez que o Pai é o seu cabeça. Mais uma vez que Cristo, o Pai, o Filho são o mesmo, né? Então eu posso entender que a mulher ela não é desvalorizada por ter o homem como autoridade. Isso aqui é muito importante, gente, porque o maior problema em se falar em ministério feminino, sobre o papel do homem e da mulher, é justamente nisso aqui. As mulheres ou a sociedade acham que ela é inferior porque ela não está na liderança, porque ela não é autoridade sobre o homem. Isso é uma mentira. A palavra de Deus mostra que, em termos de valor e essência, isso não tem nada a ver com hierarquia, composição. A hierarquia, mais uma vez, a hierarquia é simplesmente para organizar. É uma organização para funcionar, para não ser o caos, igual a gente viu lá no livro de Juízes, tá bom? 1 Coríntios 11, 7, Paulo, nesse contexto, nessa passagem, Paulo tá focando justamente na questão da posição da mulher na igreja, e a mulher naquela época manifestava submissão colocando um lenço na cabeça, cobrindo sua cabeça quando ia orar, quando participava lá dos cultos. E aí Paulo ele vai falar no versículo 7, o homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e a glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem, pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher do homem. Além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Então, o argumento de Paulo aqui é mostrando que a mulher cobre a cabeça em sinal de submissão ao homem. Ah, por que, que não o homem cobrir a sua cabeça? Por que, que não é o contrário? Por que, que não é o homem que está submisso à mulher? Olha só, o argumento de Paulo diz no versículo 8, porque, primeiro, não foi o homem que se originou da mulher, mas a mulher do homem. Lembra? Foi a mulher que foi tirada do homem, da costela do homem. Primeiro foi criado o homem e depois a mulher. Então, isso implica, Paulo usa como argumento para essa hierarquia do homem ser líder. Ele foi criado primeiro e depois a mulher. Versículo 9 diz: além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Nós vimos lá que Deus viu que não é bom que o homem esteja só, por isso farei uma auxiliadora que lhe corresponda. Então, a mulher foi criada com o propósito de complementar o homem, de auxiliar o homem e não o contrário. Então, isso é importante, gente, porque muitas pessoas falam assim: mas Paulo ele colocou essa hierarquia, ou ele fala dessa hierarquia por causa da época dele, da época em que ele vivia, do contexto romano, do contexto judaico, que a mulher era desvalorizada. Mas percebe que o argumento de Paulo aqui não é algo cultural. Ele não diz, a mulher deve cobrir a cabeça, porque esse é o costume da nossa época e a gente tem que seguir isso para nos valorizar o evangelho. Não é isso que ele está falando. Ele está falando, o argumento dele é de criação. Ele vai lá para Gênesis, antes da queda, e mostra que primeiro foi criado o homem e a mulher foi criada do homem e a mulher foi criada por causa do homem. Tudo bem? Tá claro em relação a isso? Então, mais uma vez, gente, olha o que o texto bíblico está dizendo. Tem outras coisas que Paulo fala em 1 Coríntios 11, que ele vai falar que o homem nasce da mulher, então, mostrando essa interdependência que um tem do outro, mas isso não tem implicações para a hierarquia que Deus está estabelecendo. Ok?
1 Coríntios 14, a gente vai um pouco mais para frente, Paulo diz: permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar. Antes, permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso a uma mulher falar na igreja. Esse texto é bem pesado, né? A gente fala, pô, então a mulher entra na igreja e não pode falar nada. Obviamente não é isso. Aqui o contexto que Paulo está falando é de profecia, é de ensino, é de pregação. E é nesse sentido, então, que as mulheres devem ficar em silêncio, elas não vão ensinar. A gente vai ver um texto mais claro sobre isso. E também Paulo está tratando de um problema bem específico na igreja de Corinto, onde provavelmente estava lidando com mulheres estavam fazendo confusão, estavam fazendo bagunça, fazendo barraco nos cultos, questionando os que estavam ensinando, né? E Paulo mostra como isso é vergonhoso, né? Uma vez que a mulher, dentro do posicionamento dela aqui estabelecido por Deus, né? O homem é o cabeça, o homem é o líder, o homem é a autoridade. A forma como você questiona, isso pode revelar uma rebeldia, pode revelar uma insubmissão, e é isso que Paulo está tratando aqui em 1 Coríntios 14. Então, é nesse sentido de ficar em silêncio. E aí, se ela quer aprender alguma coisa, deve perguntar aos seus maridos. Isso é muito interessante também. Obviamente, não há nada de errado você fazer uma pergunta para o pastor, está numa escola dominical, faz uma pergunta, depois de uma pregação e conversar com o pastor. Só que é interessante, uma vez que nós aprendemos na aula passada que o homem é o líder do lar, ele é o pastor do lar, a ordem, né, que a mulher deveria seguir em termos de perguntas, de buscar conhecimento, ela não deveria correr primeiro para o pastor e perguntar para o pastor, mas deveria perguntar para o seu marido, porque ele é o pastor do lar, né? Então, quando você pula o marido e vai direto para o pastor, para o líder da igreja, você está pulando uma hierarquia e você, de certa forma, é um desrespeito com quem está acima de você, né? Então, o ideal seria a mulher, a esposa, perguntar para o seu marido. Se o marido não souber, isso não é vergonha nenhuma, né? Ninguém é obrigado a saber de todas as coisas. Nós, pastores, líderes da igreja, nós não sabemos de todas as coisas. E aquele que não tem a oportunidade de estudar a Bíblia de forma mais profunda, de tempo integral, obviamente não vai saber algumas respostas. Mas aí então os dois ou o marido deveria procurar o pastor, aprender para então ensinar a sua esposa, ensinar a sua casa, né? Eu acho que essa é uma prática bonita, até do relacionamento do marido e da esposa para acontecer em casa, ok? A 1 Timóteo 2, Paulo vai falar a mesma coisa. A mulher deve aprender em silêncio com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine nem que tenha autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. De novo, a ideia do silêncio é a ideia de não estar ensinando, de não estar liderando por meio da palavra. Qualquer um que ensina, né, ele lidera, não tem como. Aquele que ensina, ele lidera. Então, Paulo deixa bem claro esse padrão que a mulher, então, não deve ensinar na igreja para homens, para não ter autoridade sobre os homens. Então, nesse sentido, a mulher nunca deve assumir uma posição na igreja de ensino para homens. Então, ela não vai pregar, ela não vai ser uma professora de escola dominical para adultos, homens, enfim, se colocar em qualquer situação onde ela está ensinando e exercendo autoridade através do ensino, tá bom? De novo, por conta da hierarquia. E faz sentido, lógica, dentro da hierarquia que Deus estabeleceu dentro de casa. Se Deus estabeleceu que o marido vai ser autoridade, a esposa vai ser submissa, dentro, de novo, a gente precisa lembrar isso constantemente, porque, né, infelizmente, a sociedade acaba pervertendo tudo aquilo que é falado, que a palavra de Deus diz. O homem liderando dentro do contexto do padrão de Deus, a liderança de amor sacrificial, e a mulher se sujeitando ao marido, ajudando a crescer com Deus, a conduzir o lar com Deus. Se ele estabeleceu essa hierarquia dentro de casa, na igreja tem que seguir esse mesmo padrão. Então, vamos imaginar que o homem é o pastor do lar, né? Ele está lá em casa, ele é o líder, e chega na igreja, a mulher é a pastora, a mulher é a autoridade na igreja, né? E aí, como é que faz? Mas ela também é autoridade sobre o marido na igreja? Saiu de casa, entrou na igreja, ela está acima do homem? Não faz sentido. Então, o ministério, o papel, a hierarquia do homem e da mulher dentro da igreja segue essa lógica do lar.
tá bom? Então, por isso, da mesma forma como o homem lidera dentro de casa, o homem, ele lidera também na igreja. E olha de novo, o argumento de Paulo, ele não leva o argumento para a cultura da sua época, mas leva de novo para a criação, versículo 13. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Então, dentro da ordem de criação, o homem foi criado primeiro, então, por isso a hierarquia é dessa forma. Versículo 14: E Adão não foi enganado, mas sim a mulher, que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Olha só, outro argumento que Adão dá aqui é que em Gênesis 3, quem foi enganado foi a mulher. Então, por conta disso, o homem ele se torna o líder, ele se torna o cabeça. Isso é antes da queda, mas Paulo ele usa também isso como argumento, né? Foi a mulher quem foi enganada. Mas na Bíblia inteira você vai ver o homem sendo responsabilizado pelo pecado. Por quê? Porque o homem é o líder, né? Então, o homem é o líder. Foi a mulher que foi enganada, ela que comeu o fruto, ela que deu para o homem, mas o homem não liderou e não cuidou da sua esposa. Por isso ele é responsabilizado, Adão é responsabilizado na Bíblia inteira, né? Então, numa empresa, se uma empresa faz algo errado, algum tipo de crime, quem é condenado é o presidente, é o líder, né? E não os seus empregados. Da mesma forma, no lar, e foi o que aconteceu a Adão e Eva, ok? Agora, eu quero só chamar a atenção para algo interessante. 1 Timóteo 2,15 diz: Entretanto, a mulher será salva dando à luz filhos, se elas permanecerem na fé, no amor, a pureza e no bom senso. Na santidade. É interessante que aqui ele está falando que a mulher não deve liderar na igreja, mas ela vai ser salva dando à luz filhos. A mulher ela não vai liderar na igreja, mas ela vai trabalhar na formação de líderes da igreja. Então, uma mulher que dá uma educação bíblica, uma mulher que dá uma educação piedosa para o seu filho, forma bons líderes para a própria igreja. É triste ver que hoje a mulher tem desprezado isso, até por conta do feminismo, essa competição da mulher tentando alcançar o seu lugar na sociedade, no trabalho, no mercado de trabalho, inclusive, né, para ter o seu papel, assim como os homens têm, ter o salário que os homens têm. O que acontece? Os filhos estão sendo negligenciados. E muitas vezes, eu arrisco a dizer que na maioria das vezes, as mulheres estão deixando os filhos sem o cuidado das mães, ou em creches, ou com os avós, ou com outras pessoas, para irem trabalhar quando não necessitam. Eu sei que é um tema muito sensível, muito perigoso, porque, assim, de fato, tem pessoas mulheres que precisam trabalhar, mães que precisam trabalhar. Porém, a, infelizmente, por conta do padrão que a sociedade hoje coloca, muitas mães trabalham sem necessidade. Quando eu digo sem necessidade, muitas vezes elas trabalham para manter um padrão de vida alto, para manter um status social alto, que não é necessário, não é essencial. E às vezes, sim, a família podia se apertar mais financeiramente, podia viver num padrão um pouco mais baixo, mas ter esse cuidado com os filhos, que é essencial para a formação do caráter e da piedade das crianças. Então, esse é um tema interessante para se conversar. O Davi falou um pouquinho sobre isso na aula passada. E aí o que acontece? Mulheres, então, negligenciam cuidar dos filhos em casa para trabalhar, e a gente tem formado cada vez mais filhos impiedosos, filhos que não têm uma boa educação, filhos rebeldes, e a gente sofre com os líderes que a gente tem no futuro, tá bom? Só uma observação para pensar e refletir sobre esse texto aí, tá bom? Uma coisa interessante quando se fala sobre o papel da mulher, e muitas pessoas questionam isso, esse tipo de posicionamento, mas olha o próprio exemplo de Jesus, né? Quando Jesus ele escolhe 12 discípulos, ele não escolhe nenhuma mulher. Por quê? Isso mostra esse padrão, essa hierarquia estabelecido pelo próprio Deus. Então Jesus ele estabelece discípulos, apóstolos, homens que vão liderar a igreja. Então ele nunca escolheu uma mulher, apesar de várias mulheres ajudarem no ministério de Jesus, foram extremamente importantes no ministério de Jesus, elas não exerceram um papel de autoridade e de liderança. Jesus ele escolheu homens para isso. Em Atos capítulo 1, depois que Judas então ele traz Jesus, se mata, os discípulos, os apóstolos se reúnem então para escolher um substituto de Judas. E eles não escolhem uma mulher, eles fazem um sorteio entre dois homens e escolhem um outro homem para substituir Judas. Então mostrando que já é esse padrão
estabelecido, né, pelos próprios apóstolos. Outra coisa interessante, em Atos 6, você tem uma briga ali, você tem uma confusão em que as viúvas hebraicas estavam sendo negligenciadas em relação às viúvas gregas. Então, uma estava recebendo mais cesta básica do que a outra não estava nem recebendo. Então, surgiu essa confusão e levaram isso para os apóstolos. Os apóstolos falaram, gente, a gente não vai abrir mão do nosso ministério da palavra e da oração para cuidar de cesta básica. Então, vocês vão estabelecer algumas pessoas, homens fiéis, qualificados de caráter, para resolver essa questão. Gente, a gente está falando de viúvas. Quem melhor para entender as viúvas, cuidar de mulheres, do que as próprias mulheres? Porém, para liderar esse cuidado e esse ministério, são escolhidos homens. São escolhidos homens. Então, homens que lideram também para cuidar desse ministério dos diáconos, né? São os ministérios aí de serviço da igreja, não relacionado diretamente com palavra e oração. Então, mais uma vez mostrando que o papel da liderança da igreja é do homem. Quando a gente vai ver a qualificação dos líderes, presbíteros, bispos e diáconos, em 1 Timóteo 3 e Tito 2, o que a gente vai ver repetindo para cada uma dessas posições de liderança é marido de uma só mulher. Se em algum momento a mulher fosse ocupar um cargo de liderança, era natural que a gente visse que seja esposa de um só marido. Mas, quando só se fala de marido de uma só mulher, fica claro, então, que a expectativa, o pressuposto é que o homem é que vai ser líder e não a mulher. Tá bom? Mas então, a mulher não pode fazer nada? Não, a mulher tem muito ministério dentro da igreja. Né? Por exemplo, Paulo fala para Tito, né? Capítulo 2, versículo 3 de Tito, semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Assim, poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem prudentes e puras, a estarem ocupadas em casa, e a serem bondosos e sujeitos aos seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. O ministério que Paulo fala para as mulheres aqui, em Tito, é justamente mulheres ensinando mulheres. Então não existe nenhum problema com isso. Então, dentro do ministério de mulheres, a gente tem mulheres que pregam, mulheres que discipulam, mulheres que ensinam, e não tem nenhum problema, não há nenhuma dificuldade disso acontecer entre as mulheres. E há muitas mulheres na igreja, então, se cada vida é o ministério, então, obviamente, tem muito ministério para as mulheres dentro da igreja investirem em outras vidas, né? É interessante que há tanta ênfase, de novo, né, das mulheres ocuparem a liderança que não lhes é devida e acaba negligenciando aquilo que é claramente o papel da mulher. E tem diminuído cada vez mais o número de mulheres mais velhas discipulando as mais novas, né? Isso precisa crescer dentro da igreja, isso é papel da mulher mais velha, é discipular as mais novas, ensinar a ser boas esposas, a cuidarem bem de casa, né? E ser uma cristã, uma mulher piedosa que honra a Deus, ok? Então, há muito ministério para as mulheres dentro da igreja, cuidando de outras mulheres. Coloquei esse texto aqui, né? Isso aqui está mais relacionado com a liderança dentro do lar, né? Então, de mulheres que são casadas com maridos que não são líderes, homens que não exercem o seu papel como homem, né? O que fazer, né? Pedro ele diz, do mesmo modo, mulheres sujeitem seus maridos, a fim de que, se algum deles não obedece à palavra, sejam ganhos sem palavras pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Às vezes algumas mulheres perguntam, pastor, mas, né, ou na minha igreja, no meu ministério, os homens não exercem liderança, eles são muito passivos, eles não tomam iniciativa. O que fazer? Acho que o princípio que Pedro diz aqui para as esposas pode servir também para mulheres dentro da igreja. Não assuma a liderança, mas tem uma atitude onde você vai ajudar, você vai auxiliar o homem a assumir o seu papel. Lembra, a mulher foi criada para auxiliar o homem, aqui no caso o marido, mas as mulheres da igreja também podem auxiliar os homens da igreja a exercerem o seu papel, tendo atitudes a ajudá-los a assumirem o seu papel. Um texto fantástico que fala sobre isso é a história de Débora.
É interessante que muitas pessoas usam Débora como um argumento a favor da liderança feminina dentro da igreja. Débora foi uma juíza. Débora foi usada por Deus para libertar o povo de Israel lá em Juízes. Tem dois tiros no pé aqui. Primeiro, nesse tipo de argumento. Primeiro, Juízes mostra quando o povo de Deus estava longe dos caminhos de Deus, estavam desobedecendo a Deus. Eles estavam tão longe de Deus que a ponto que uma mulher precisou liderar Israel. Então, o fato de Débora liderar Israel no período de Juízes não é uma vantagem, mas é uma desvantagem esse argumento. Porque o fato dela liderar é, na verdade, mostrando a vergonha de que o povo de Deus estava tão longe dele que os homens não exerciam o seu papel de liderança. E a história de Débora mostra muito isso. O líder ali de Israel deveria ser Baraque, mas ele é um covarde. E Débora, então, ela traz a palavra do Senhor para Baraque, diz para ele guerrear contra os inimigos de Deus, e Baraque diz assim: eu só vou se você for. Imagina, levando uma mulher para a guerra, né? Olha a covardia. Ao invés de proteger a mulher, expõe a mulher aos perigos da guerra. E Débora diz claramente: tudo bem, eu vou com você, mas a vitória vai ser dada por mão de uma mulher e não vai ser por sua mão. Isso é uma vergonha para o homem. Quem venceu aquela guerra foi por conta de uma mulher. Leia a história lá, é muito interessante. Mas o que eu acho fantástico é a forma como Débora, ela não usurpou a liderança para si mesma, mas na história começa com Débora liderando e ao longo da história ela vai passando a liderança para Baraque. Tanto que chega no final da história, você ouve só sobre Baraque, você só ouve sobre o homem, não ouve mais sobre Débora. Então é esse o papel que a mulher deve fazer em contextos onde o homem não assume o seu papel. Ela deve fazer de forma sábia, de forma respeitosa e passando essa liderança ou incentivando, motivando o homem à liderança e cumprir o seu papel, ajudar o homem a fazer o que é a vontade de Deus, ok? Mais uma vez lembrando que sujeição e serviço, auxílio, ele não é algo que denigre a imagem de alguém, que diminui o valor de alguém, porque o próprio evangelho é a mostra de Deus, Jesus Cristo, Deus, nos servindo, nos auxiliando através do seu sacrifício. Então, a mulher deve olhar para essa hierarquia não com os olhos feministas, mas deve olhar com os olhos do evangelho. O que significa servir? O que significa se sujeitar? O que significa auxiliar? Isso é uma expressão do que é o próprio evangelho, do que Cristo Jesus fez por nós. É isso que tem que motivar as mulheres. Pensando em algumas questões bem práticas, bem rápidas, você pode pensar em outras coisas, né? Mas aí o ministério da mulher cuidando dos filhos, do marido da casa, a gente viu isso lá em Tito. Observa de novo lá em Tito 2, como Paulo ele é bem claro em relação a isso. Ensinar as mulheres mais novas a cuidarem dos maridos, dos filhos e da casa. Essa é a prioridade, o trabalho prioritário das mulheres, segundo o padrão de Deus. Cuidado, de novo, com os padrões feministas que ignoram a palavra de Deus e tiram e pervertem isso da palavra de Deus. Esse é o ministério principal. Dentro da nossa igreja, nós temos aí o Projeto Ana, que é onde se reúne mulheres de crianças mais novas, né, e elas conversam sobre o papel delas como mães à luz da palavra de Deus. Algo fantástico. Outro ministério, discipular as mais novas, ou discipular mulheres novas convertidas, né? Então, investir na vida de mulheres, investir em outras vidas, mulheres no ministério das mulheres da PIBA ou do PIBA Artes, também são ministérios das mulheres, muito grande, dá para exercer muitas coisas. Evangelismo através de relacionamentos, então contato que você tem com amigas, com familiares, e poder mostrar o evangelho para essas pessoas e trazê-las a Cristo por meio da sua graça. Apoiar missionários, né, apoiar mesmo a liderança da igreja, assim como tinha tantas mulheres apoiando o ministério de Jesus, né, apoiar o ministério daqueles homens que estão encarregados de pregar a palavra de Deus, tanto na igreja como fora da igreja, através de oração, oferta e hospitalidade. Então, a gente vê aí uma série de oportunidades de ministério das mulheres dentro da igreja, ok? Espero que tenha te ajudado aí, eu sei que é um tema bem polêmico. Se tiver dúvidas, pode conversar com a gente. Fique bem tranquilo, tá bom? Porque mesmo com essas aulas online que a gente está passando por vídeos, antes do batismo, antes de aceitar qualquer novo membro, nós vamos ter uma conversa com cada candidato, tá bom? Uma conversa presencial,
os pastores da igreja, a liderança da igreja vai bater um papo com você. Se ficar alguma dúvida, você fala, puxa, pastor, aquela aula lá, eu fiquei muito na dúvida, não sei se eu creio nisso. Fica bem tranquilo, vai ser um momento para a gente conversar, bater um papo. Se você quiser adiantar essa conversa, pode adiantar. A gente já está atendendo na igreja, quiser marcar um horário, bater um papo, tirar dúvidas, fique tranquilo. Não tenha medo de perguntar, fala, puxa, eu vou perguntar, vai achar que eu estou questionando, que eu não concordo. A gente não tem esse tipo de problema, fique bem tranquilo, traga suas dúvidas, vamos bater um papo, o importante é a gente estar bem esclarecido aí sobre esse tema, tá bom? Que Deus nos ajude a honrarmos a Deus, cumprindo o papel que Ele estabeleceu, tanto para homens como para mulheres dentro da igreja, tá bom? Que Deus abençoe, até a próxima aula.